7 coisas que Deus realiza através da ressurreição. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, o que é que Ele está provando, revelando, o que é que Ele está operando? Primeiro ponto, quando Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Deus provou e revelou a veracidade das Escrituras. Deus prova e revela a veracidade das Escrituras. O que eu quero dizer com isso é que através do Velho Testamento, Deus, Ele prometeu a vinda, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso aconteceu, isso se realizou. Assim, o Velho Testamento está autenticado. Esse é o ponto de Pedro, no capítulo 2 de Atos, naquele sermão maravilhoso no dia de Pentecostes. Esse era o ponto dele no seu sermão. E esse é o mesmo ponto também de Paulo em Atos capítulo 13, vou pedir que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, eu ia verificar o Atos capítulo 2, mas esse texto já tem sido tratado aqui deste púlpito, eu mesmo já preguei em Atos capítulo 2, vamos para Atos capítulo 13, versículo 27, veja esse sermão de Paulo, onde ele argumenta da mesma forma que Pedro em Atos capítulo 2, ele menciona várias profecias do Antigo Testamento acerca da ressurreição de Cristo, da sua importância e da sua realização. Atos 13, 27. O povo de Jerusalém e seus governantes, disse Paulo, não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas. A morte e ressurreição de Jesus Cristo foi profetizada, planejada, anunciada por Deus, através de 4.000 anos de história, Velho Testamento, Sagradas Escrituras. Eu vou ler de novo, o povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus como Messias, mas ao condená-lo, eles cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados nas sinagogas. Versículo 28, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito no Velho Testamento a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias, Jesus foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Essas testemunhas agora são testemunhas dele para o povo. Nós, diz Paulo, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados no Velho Testamento, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu hoje te ressuscitei dentre os mortos, para nunca mais morrer. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado também nestas palavras de Isaías 55:3, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos, prometidas a Davi. Ele citou o Salmo 2 e citou agora Isaías 55:3, versículo 35, assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aí ele está citando Davi, Salmo 16:10. Tendo, pois, Davi, diz o apóstolo Paulo, ele cita Davi, daí ele fala, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu, ele morreu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que nós acabamos de ler aqui. A maioria de vocês já entendeu. Alguns talvez estão ainda tentando entender, mas o que Paulo, nesse sermão de Atos 13, diz, é que ele cita Salmo 2, Isaías 55, Salmo 16, ele cita essas 3 passagens do Antigo Testamento, ele poderia citar outras, ele cita 3,
profecias do Antigo Testamento, 700, 1000 anos antes de Jesus, profecias do Antigo Testamento, que Jesus viria ao mundo, que Jesus morreria na cruz, que Jesus seria ressuscitado, venceria a morte. E a ressurreição aconteceu, tanto é que o próprio Paulo e muitos outros, Paulo era um inimigo de Cristo, ele se transforma num amigo de Cristo, num proclamador da verdade, porque ele teve um encontro com Cristo ressurreto. Ele é uma testemunha ocular que Jesus realmente venceu a morte. Logo, a conclusão é: a palavra de Deus, ela é digna de sua confiança, da minha fé, da sua fé. Em Atos 26, versículo 22, Paulo, ele testifica da ressurreição de Cristo para o rei Agripa. Veja, ele está sendo aprisionado, está sendo meio que julgado, pode ser condenado à morte por causa de Cristo, por pregar a ressurreição. Ele está falando com o rei Agripa. E ele reafirma a mesma coisa, no versículo 22 de Atos 26, ele fala: não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Em outras palavras, meus irmãos, a Bíblia, ela não é um livro de fábulas, a Bíblia não é um livro fajuto, religioso, inventado por homens. A Bíblia é um tratado histórico. O Velho Testamento profetiza algo sobrenatural, impossível de ser manipulado e reproduzido por homens fanáticos. A vinda, a morte e a ressurreição de Jesus. Como é que você faz um homem ser crucificado, morto, na frente de milhares de pessoas, ser sepultado e depois trazer essa pessoa de volta? Isso é impossível de se fazer. Essa profecia é realmente acerca de um grandioso milagre. E essas profecias, elas se cumprem de forma irrefutável. Testemunhas oculares arriscam sua vida e até hoje morrem por testificar essa verdade. Logo, a Bíblia é um livro sério, autêntico, digno da nossa confiança. Deus prova e revela a veracidade das Escrituras ao ressuscitar Jesus de forma incontestável.